Começando mais um Bem Natural, Regina Responde com as perguntas que você mandou. Hoje eu vou responder algumas perguntas que já foram enviadas. Cléo Castro. Regina, uma sugestão. Por favor, faça um vídeo sobre honestidade. Honestidade com os outros, não honestidade de política. Essa a gente deixa pra lá. Que bom, porque ia ser mais difícil ainda falar sobre honestidade da política, né? Outro dia eu mediei um encontro na Livraria da Vila aqui em São Paulo e o tema era moral. Faz parte da gente transgredir. Faz parte da gente transgredir, assim como faz parte da gente com a mesma força obedecer. Obedecer e desobedecer são duas forças poderosas no ser humano. E elas têm que andar juntas. E aí a gente acabou falando um pouco sobre honestidade, moral, ética. E falamos assim a respeito disso em vários... do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, dos grupos, né? O que é moral para o meu grupo? Será que é moral para o seu grupo ou seria isso imoral? E aí a gente entraria em conflito. Então é uma questão muito ampla. Aliás, eu sugiro um livro que se chama A Alma Imoral, do Rabino Newton Bonder. É um livrinho desse tamanho, fininho, gostoso de ler, a leitura é fácil, mas a reflexão é complexa. Tanto que eu lia um capítulo, falava, nossa, de 3, 4, 5 páginas, falava, nossa, eu preciso refletir. Porque é um livro que propõe assim, muitas reflexões. E tem a peça também com a Clarice Nisquier, que trata sobre esse tema, sobre moral, amoral e imoral. Pergunta de Cléo, sobre honestidade. Se você me pergunta isso, é porque isso é uma questão para você se preocupe em ser uma pessoa honesta. E aí, então, eu vou tentar fugir do lugar comum. Uma coisa é a honestidade com os outros. Você ter um comportamento correto, é você não passar perna em ninguém, é você não roubar. Outra coisa que eu acho mais difícil é você ser honesta consigo mesmo. Porque, às vezes, para atender à moral do seu grupo, para atender ao padrão do lugar onde você vive, você acaba sendo desonesto com você. Então, para atender a um padrão ético que na sua cabeça faz sentido, você acaba sendo desonesto com os seus desejos, com suas vontades, com seus sonhos. E esse eu acho que é o desafio, você equilibrar você com você mesmo, você ser honesto com você mesmo e ter um comportamento ético, com compaixão, um comportamento que não seja abusivo com os outros, né? Este é um desafio que eu acho constante na vida da gente, que não é fácil e que às vezes a gente precisa, como foi dito nesse debate, trair. A minha percepção é que para eu desconstruir tem a ver com trair. Eu preciso trair os planos que a minha família fez para mim, eu preciso trair os papéis que a sociedade quer me impor, eu preciso trair esse pacotão todo que cai no meu colo, ou seja, eu preciso desconstruir para achar o meu caminho e dar vazão à minha alma. Então eu começo essa nossa conversa perguntando, esta minha reflexão faz sentido para você? Traição tem a ver com desconstrução? Faz o maior sentido. A palavra traição, ela é muito importante porque ela ilumina um sentimento. Porque às vezes você romper com regras que já fizeram tantos antepassados felizes e que da qual a gente sabe de tantas histórias positivas e de tantos resultados positivos, a gente se sente traindo. Então, a desconstrução ela é uma traição nesse sentido do sentimento. Ela é uma palavra menos na peça como eu uso, tá? Menos no sentido, vamos dizer assim, só moral, vamos dizer assim, né? Então existe esse sentimento de que você está traindo. Trair os planos que a família fez pra mim, trair os padrões que a sociedade quer pra mim, trair esse pacotão todo que cai no meu colo que eu falo, não faz sentido pra mim. Eu não quero magoar meu pai, eu não quero magoar minha mãe, eu não quero trair os meus amigos, mas isso que eles esperam de mim eu não vou fazer porque não faz sentido pra mim, a minha felicidade não tá aí. Talvez eu não saiba onde está a minha felicidade, mas eu sei que não é aí. Então, essa honestidade eu acho que é um pouco mais sutil, um pouco mais difícil e muito fácil da gente se enganar a vida toda. Passar a vida toda tendo certeza que é honesto, mas sufocando as próprias vontades, sendo desonesto consigo mesmo. Com relação à honestidade na nossa sociedade, tem uma coisa que me intriga muito. As pessoas que eu vejo no canal, na minha vida, nos lugares onde eu ando, as pessoas que eu vejo são pessoas muito comprometidas com a honestidade, honesto no sentido de não sacanear no outro.
São pessoas muito honestas. Quando eu vejo um deslize aqui ou ali, às vezes a gente comenta e a pessoa cai em si e fala, nossa, é mesmo, não devia ter feito assim. Mas, em geral, eu vejo pessoas muito honestas. Que entra em conflito com o que eu vejo quando, em muitas notícias que eu vejo pelo Face, pelas mídias tradicionais, que eu não me reconheço. Eu não reconheço o padrão de comportamento que eu vejo aqui perto de mim, estampado nessas mídias. Então, esta é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque eu faço esse país, eu faço parte dessa sociedade. Como é que eu não me reconheço se eu ajudo a construir tudo isso? Então, o que está acontecendo? Né? Estou me manifestando pouco? Estou agindo menos do que eu poderia? Por que essas pessoas estão fazendo isso com esse tanto de poder, com esse tanto de autonomia, sendo que eu não concordo, você não concorda, você... Então, vamos conversar mais sobre isso, sem brigar, sem ofender, sem nada disso. Mas assim, se tá todo mundo achando meio esquisito, acho que é hora da gente sentar, resolver e dar um trato nessa bola e dar um jeito nessa situação, né? Acho que eu me expandi um pouco a reflexão, Cléo, mas é porque quando você falou em honestidade, você citou aqui política, tudo isso veio na minha cabeça e eu acho que tá tudo junto. Acho que é hora da gente repensar, refletir e tentar refazer uma porção de coisas na nossa vida pessoal e no nosso país também, né? Porque tá muito complicado. Samuel, nosso conhecido, um dos primeiros inscritos aqui do canal, Samuel. Tenho muito orgulho de ter você com a gente, viu, Samuel? Eu levo você e todos os inscritos do canal, a minha relação é de afeto. Eu vejo as fotinhas dos ícones e aí quando eu tenho a oportunidade de encontrar pessoalmente, eu fico procurando a semelhança. Eu e a Ceci, a gente fica procurando a semelhança. Ah lá, é ele e tal, que a gente guarda. Samuel diz, sugestão de tema, procrastinação. Estou de férias e tenho pensado muito nisso. Então, Samuel, e eu sempre, eu sou proativa, super organizada, gosto de fazer as coisas no prazo. Aliás, eu sou um pouco neurótica porque eu gosto de fazer antes do prazo. O livro, por exemplo, eu entreguei com 4 meses de antecedência. Por quê? Porque eu pus na minha cabeça e isso me ajuda muito na vida. Porém, porque eu sempre segui o lema, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porém, há um tempo atrás, eu li uma frase que fez um sentido para mim. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. E outra, para que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Porque as coisas têm um tempo. Um tempo que a gente não controla, um tempo que a gente não sabe qual que é. Talvez, se eu fizer amanhã, eu vou fazer com mais prazer, eu vou fazer melhor, eu vou fazer com outras referências que hoje eu ainda não acessei. Então, não sei se o prazo que a gente determina tem que ser cumprido sempre. Se o que falam que a gente tem que fazer mesmo. Algumas coisas a gente não tem que fazer, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Tem coisas que são para hoje. Uma conta que vence hoje tem que ser paga hoje. Pagar amanhã, falta de inteligência, eu acho. Vai ter multa, vai te dar trabalho, né? Então tem alguma... Saber selecionar um pouco e com um pouco mais de... Ser um pouco mais... Eu tô falando pra você e pra mim, né? Como sempre. Ser um pouco mais relaxada. Sabe? Calma, Regina. Precisa ir até o talo, precisa ir até a última gota de energia. Às vezes eu paro um trabalho, vou assistir um filme, falo, olha, tá aí, olha a inspiração. Então, olhar com olhos desconfiados, né, para os prazos, para as coisas e observar o nosso comportamento. Às vezes eu evito tanto fazer alguma coisa, eu falo, mas por que eu estou evitando? O que tem aí? Pode ser uma conversa, pode ser um trabalho, pode ser uma atividade. Por que eu estou evitando tanto? Quando eu corria bastante, na época que eu estava me preparando para São Silvestre, os treinos são muito rígidos e tudo muito certinho, porque é um plano assim matemático. Hoje você corre tanto, amanhã você corre tanto, depois você descansa e tal. E às vezes o meu corpo não queria correr o que estava ali na planilha. Todas as vezes que eu obedecia a planilha e desobedecia o meu corpo, eu ganhava uma dor. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui, uma dorzinha aqui. Moral da história, eu cumpria a planilha aquele dia. Ficava 2 sem cumprir porque doía, estava cansada. Tem gente que cumpre a planilha e mesmo com a dor cumpre a planilha e mesmo com a dor cumpre. No final faz a prova e ganha uma lesão. Então assim, valeu ter cumprido os prazos assim tudo certinho? Não sei, eu acho que não. Então às vezes eu não cumpria e corria São Silvestre, foi tudo maravilhoso, deu tudo certo. Aí vem 3 situações e relações abusivas. Isaac Santos. Regina, fala sobre pessoas tóxicas que fazem mal para a nossa vida e a gente não sabe como dispensá-las e às vezes são pessoas que a gente tá junto todo dia.
Então, pessoas tóxicas. Projeto Boa Sorte, da Gabriel Estrela, fofão, do meu coração. Como superar uma dieta abusiva. E o Álvaro Ângelo. Eu gostaria que no próximo Regina Responde, você desse a sua opinião sobre como devemos agir perto de uma pessoa que está sempre reclamando e falando sobre problemas. Você acha que é bom retrucar tudo que a pessoa falou ou melhor seria se afastar e ficar calado? Então a gente separou essas 3 situações, pessoas tóxicas, dieta abusiva e pessoas que reclamam sempre, porque eu entendo isso como um ambiente tóxico. Pra ser bem sincera, eu não sei se eu entendi o que é uma dieta abusiva, Gabriel Estrela. Assim, eu tenho uma alimentação, eu não como glúten, eu como pouquíssimo açúcar, não tomo refrigerante, mas eu não sigo uma dieta, assim, eu sigo uma alimentação que eu descobri, que eu fui testando, que me faz bem. Eu me sinto bem sem consumir farinha de trigo, eu me sinto bem sem consumir refrigerante. Então, o que seria uma dieta abusiva? O que me chama atenção é porque alguém decide fazer uma dieta abusiva. Eu acho que o que a gente come, o que a gente põe para dentro, pela boca, tem muito a ver com o que a gente põe para dentro pelos sentimentos, pelo coração, né? Acho que a dieta das pessoas revela muito sobre elas mesmas. Então, me chama a atenção alguém que tem problemas com álcool, alguém que tem problemas com açúcar, alguém que decide fazer uma dieta que a faça sofrer, seja porque não gosta do alimento, seja porque são sempre os mesmos alimentos, né? Para que essa tortura e que relação essa pessoa tem com o próprio corpo? Ela quer ficar no padrão? E para isso ela vai se impor uma tortura? Ela vai se maltratar a esse nível, comprometendo todo o funcionamento do corpo dela? Então isso que me chama a atenção. Agora, pessoas tóxicas, que foi o que o Isaac falou, né? Pessoas que fazem mal pra gente, que a gente não sabe como dispensá-las. Ai, se não sabe, seria bom aprender, porque assim, a menos que você seja realmente muito obrigado a conviver com essa pessoa, eu acho que se não te faz bem, o melhor é se afastar. Ah, mas eu trabalho com ela todos os dias. Dá para estabelecer uma relação profissional e ter o contato com ela necessário, sem ser um contato além do necessário. Um amigo meu que coloca de uma maneira muito interessante, você ser falso e você ser correto. Não é bem correto o termo que ele usa, mas eu não consigo é um termo mais apropriado, mas acho que agora funciona. Você ser correto é quando você precisa se relacionar com uma pessoa que você não tem muita afinidade e você encontra com ela, fala, oi, como vai, tudo bem e tal. Ali, conversa o que tem que ser conversado, não maltrata, não distrata. Isso é você ser correto. Você ser falso é você tentar tabular uma conversa, fingir um interesse, fingir uma preocupação que não existe de fato para poder fazer uma média. Então, assim, quantas vezes a gente não faz isso na vida? Vamos combinar. Você não está interessado na pessoa, você não quer saber do problema, você não tem nada para oferecer, mas você se sente obrigado, você acha que é o seu papel, né, entrar nessa onda e dividir essas preocupações, estimular uma conversa que não vai fazer bem nem para você nem para outra, porque existe um oculto nisso tudo. Quando o interesse não é genuíno, é falsidade. Né? Quando o interesse não é genuíno, não faz bem para ninguém. Né? Existe aí uma energia que não é uma energia positiva. Então, é no limite, eu acho. É no limite. É a gente saber dosar, calibrar as nossas relações. Né? Até porque, se você não sentiu isso, você ainda vai sentir. A vida é muito curta, o tempo passa rápido demais, a gente mal tem tempo de se dedicar ao que a gente gosta, às pessoas que a gente ama. Para quê? Né? Desperdiçar esse bem tão precioso que é o tempo com pessoas ou com situações que não te fazem bem. Né? Se dedica ao que te faz bem, ao que te agrada. Às vezes, ao invés de ficar ali nutrindo uma relação, investindo numa relação, numa pessoa que não te faz bem, seja muito mais interessante ler um livro. Né? Então, eu acho que aí tem a ver com honestidade, coragem e você achar um jeito, né? Um jogo de cintura, achar um jeito de calibrar isso, de dosar isso de uma maneira que seja coerente para você. E aí, por fim, ainda nessas questões tóxicas, ele fala sobre você está com uma pessoa que está sempre reclamando e falando de problemas. Muita preguiça, muita preguiça. Muita preguiça, porque assim, não é possível que não aconteça nada de bom. Não acontece nada de bom, ou essa pessoa não é generosa com ela mesma,
para identificar ou não é generosa com você, para dividir com você o que acontece de bom na vida dela, né? Porque às vezes essa é parte dela que ela quer dividir com você. E aí, se tá demais para você, tá demais para você, né? Responder tudo eu acho desnecessário. Às vezes a pessoa não ouve, às vezes a pessoa fala porque precisa falar, né? Pouco importa se tem alguém ouvindo. Te incomoda? Se você acha que você vai ser desonesto, não falando, repense como vai ser a sua relação com essa pessoa, né? De dar esse feedback, de dar esse retorno para ela, mas no limite da possibilidade dela entender. É muito sutil isso, é um refinamento das relações que a gente aprende errando e acertando. De maneira geral, tudo que é tóxico, tudo que me faz mal, que intoxica minha alma, que afeta o bom funcionamento do meu corpo físico, mental, espiritual, eu tento olhar com muito cuidado e eliminar. Né? A gente lida com coisas tóxicas eliminando, por mais difícil que isso seja. Espero que eu tenha ajudado. Eu quero saber muito a opinião de vocês de verdade, porque eu fico aqui falando, de repente estou falando um monte de bobagem, não sei. E não se esqueça, pelo Instagram, próxima vez que eu for gravar um Regina Responde, eu vou colocar um videozinho no Instagram e aí eu pego as perguntas por ali. Meu Instagram é volpato_Regina. Se você não é inscrito no canal e chegou até esse ponto do vídeo, muito obrigada. Eu acho que você tem que se inscrever no canal porque você tem a ver aqui com o que acontece neste clubinho. Se você é inscrito, não esqueça, ative as notificações, compartilhe o vídeo e dê sempre a sua opinião. É um prazer saber o que você pensa e te responder. Tchau!